Muito bem, pessoal. Voltando com o nosso curso de MySQL base, agora eu quero mostrar para vocês as formas que a gente pode usar aqui de fazer um relacionamento das tabelas do nosso banco, tá? Eu gostaria ainda de frisar que a parte de relacionamento e de controle dos dados que são gravados, a gente poderia, inclusive, fazer isso direto lá na nossa aplicação, tá? Não necessariamente eu precisaria estar especificando aqui dentro do banco qual campo e qual tabela faz parte de qual, tá? Não seria obrigatório isso. Eu poderia fazer esse tipo de controle lá dentro da minha aplicação, seja ela Delphi, Java, PHP ou qualquer outra que seja. Eu poderia fazer esse controle de gravar os dados que eu preciso em cada tabela que eu preciso, tá? Mas eu gostaria de frisar aqui, como é um curso de banco de dados e MySQL no caso, as formas da gente fazer isso aqui. Existem diversos front-ends de banco de dados MySQL no mercado, como o DB Forge Studio, esse que a gente está usando aqui. Existe o Navcat, existe ainda o MySQL Front, existe vários outros sistemas parecidos que fazem o uso dessas interfaces para trabalhar com o MySQL. Aqui no DB Forge Studio, aqui por exemplo, quando eu estou criando uma tabela, eu tenho a possibilidade de criar visualmente as minhas chaves estrangeiras, tá? O que vem a ser as chaves estrangeiras? Quando eu estou aqui na minha tabela de pedidos e eu tenho aqui o meu campo de cliente na minha tabela de pedidos, esse campo aqui, na verdade, ele é um campo, uma chave estrangeira lá da minha tabela de clientes. A minha tabela de itens, o meu produto aqui na minha tabela de itens, ele faz parte ele é uma chave estrangeira de lá da minha tabela de produtos, tá? Então é o seguinte, aqui na minha tabela de pedidos, dois cliques nela, ele vai abrir para mim aqui a estrutura da minha tabela. Aqui no DB Forge Studio, tá? Eu tenho aqui em cima alguns itens aqui. Um é o data, onde a gente pode estar inserindo os registros. Tem aqui opções, tenho os index. E eu tenho esse aqui, que é o constraint, tá? Veja que aqui no constraint, ele lista para mim que eu tenho uma primary, que é a coluna pad_id, o tipo dela é uma primary key, tá? Ou seja, ela é uma chave primária da minha tabela de pedidos. Eu vou adicionar aqui mais um índice, que vai ser uma chave estrangeira lá da minha tabela no caso de clientes, tá? Aqui dentro, ó, botão direito, tem esse item aqui, ó, New Foreign Key. Lembrando que diversos outros front-ends, ou seja, outras interfaces de banco de dados para MySQL, eles fazem exatamente a mesma coisa. O que vai mudar é, às vezes, a interface e a posição das ferramentas, mas todos os sistemas para gerenciar banco de dados têm essas ferramentas que a gente está vendo aqui, tá? Eu particularmente gosto do DB Forge Studio, que eu acho que ele, mesmo a versão gratuita dele, tem umas ferramentas bacanas, por isso que eu acho que vale a pena trabalhar com ele, mas existem outros aí, tá? Fique à vontade. Botão direito, New Foreign Key. Essa tela que ele abre para mim, do lado esquerdo aqui, ele precisa saber de mim, qual que é o campo que eu quero que seja a chave estrangeira. No caso aqui, eu quero que seja a cliente. Tá? A cliente eu quero que seja um campo estrangeiro. De onde? Aqui do lado de cá, do lado direito, eu tenho a tabela referenciada. Vai ser aqui, ó, a tabela de clientes, no caso. Veja que ele pegou para mim aqui o id_cli, tá? Que é uma chave primária, e é exatamente esta que eu quero. Olha só. Veja que agora eu tenho aqui uma FK underline pedidos cliente, tá? Fechou aqui, ele vai pedir para salvar, eu dou um yes. Beleza. Na minha tabela de itens, esta daqui, ó, eu também preciso de uma chave estrangeira, tá? Qual que vai ser ela? Vai ser o itens produto. Este itens produto aqui vai ser uma chave estrangeira. Então eu venho aqui em constraint, botão direito, New Foreign Key.
dentro dessa tela que se abre, veja que ele já lista para mim aqui a tabela de itens, é esta mesmo que eu estou trabalhando. E o campo de chave estrangeira que eu vou utilizar é o itens produto, que ele vai pegar para mim o produto lá da minha tabela de produtos, que aqui na parte de Referenced Tables, eu vou pegar ele aqui, olha só. Eu vou pegar aqui a minha tabela de produtos. Ele já marca para mim aqui o ProId, que é exatamente o campo que eu quero. Poderia ser outro, no caso, tá? Mas eu quero o campo de controle que eu tenho é o meu Pro_ID, que é um PK, ou seja, é um Primary Key, a chave primária. Esta chave primária ela não se repete, ela é única para cada registro, tá? Eu tenho uma opção aqui também no DBForge, ó, que ele me mostra para mim o tipo de coluna, veja, Show Column Type, olha só que aqui ele mostrou para mim o tipo de campo e os valores deles, tá? Bom, estas duas tabelas aqui são as tabelas, olha, dá um yes para salvar, são as tabelas que eu preciso ter a chave estrangeira, tá? Na próxima aula, a gente vai inserir alguns registros aqui nessas tabelas, tá? Eu gostaria ainda de mostrar aqui para você que o DBForge Studio, tá? Independentemente do que a gente já fez até agora, veja que a gente já criou aqui as tabelas, temos as nossas chaves estrangeiras, tá? Fizemos tudo certinho. Porém, o DBForge Studio, ele tem ainda aqui um recurso, uma ferramenta chamado Database Design. Olha só. Eu clico aqui no Database Design, eu tenho aqui embaixo alguns itens, eu tenho aqui, olha só, um New Database Diagram. Ele vai abrir para mim aqui esta tela quadriculada nesse formato, parece uma tela de desenho tipo AutoCAD ou outras aí do gênero, tá? Porém, eu vou trabalhar com as tabelas aqui dentro, para que eu possa fazer visualmente isso que a gente fez lá atrás. Por exemplo, olha que interessante, eu vou pegar aqui a minha tabela de clientes, vou arrastar ela para cá. Olha que legal. Trouxe aqui minha tabela de clientes. Pego agora a minha tabela de itens, trago ele para cá. A minha tabela de pedidos trago ela para cá. E a minha tabela de produtos eu trago ela para cá. E você notou aqui que interessante que ele trouxe para mim aqui, olha só que bacana, gente. Esses sinais aqui mostrando que aqui existe um relacionamento, ó, trazendo para mim aqui os nomes das chaves, tá? Olha que bacana esse DBForge Studio, tá? Mostrando para mim que existe relacionamentos aqui nestas minhas tabelas. Veja que ele está pegando aqui da minha tabela de produtos, linkando lá na minha tabela de itens e aqui na minha tabela de clientes, trazendo aqui na minha tabela de pedidos, tá? Bem interessante isso aqui, esse recurso do DBForge Studio, tá? Existem outros gerenciadores que também têm ali como criar diagrama, tá? Mas esse aqui do DBForge Studio, ele é fantástico, tá? Veja que bem mesmo que na versão gratuita do DBForge Studio, essa versão free, tá? Ele me permite fazer aqui um diagrama com até 20 tabelas, tá? É pouco? Para um sistema comercial de grande porte, 20 tabelas não dá nem para começar, mas para estudo, testes e para pequenos projetinhos de sistema, olha, eu acredito que dá para fazer tranquilo com o DBForge Studio, tá? Com essa versão gratuita. Eu aqui tenho meu diagrama que eu posso criar, olha só, botão New Tables, posso criar novas tabelas aqui dentro, posso editar os campos que eu já tenho nessas tabelas, posso fazer diversas coisas, tá? Eu posso também aqui, ó, salvar o diagrama, veja bem, perguntar se eu quero salvar o diagrama, eu digo que sim. Posso escolher uma pasta do meu computador e salvar o diagrama. Eu vou salvar esse diagrama apenas a nível de didático, tá? Perfeito. Olha só, já tenho o meu diagrama salvo. Vimos todas essas possibilidades poderosas que o DBForge Studio nos oferece. E na próxima aula a gente continua.